Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para lhes trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança vinda da parte de Deus. E eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque a voz pode ser minha, mas a palavra é de Deus. E eu quero começar hoje com a nossa reflexão do dia. Quero contar hoje a história de três jovens que foram condenados à morte por não negar a sua fé em Deus. Talvez você conheça essa história. Vamos hoje meditar nela por um outro ângulo da minha vida ou da sua vida. Então acompanhe comigo essa história. Conta-se que há milhares de anos atrás, um rei, ele construiu uma enorme estátua. E ao construir essa estátua, ele criou um decreto, onde o decreto dizia que no dia da inauguração da estátua, no dia da consagração, como diz algumas interpretações, da consagração daquela estátua, o decreto dizia que todos que ali estivessem presentes àquela cerimônia teriam que se prostrar diante daquela estátua, deveriam ficar de joelhos diante daquela estátua. Mas o decreto não dizia só apenas isso, ia mais além. O decreto dizia ainda que aquela pessoa ou aquelas pessoas que não se curvassem diante daquela estátua, não se ajoelhassem diante daquela estátua, seriam condenados à morte. Sim, o decreto não dizia que as pessoas iam perder seus bens, seus cargos, seus status, coisas materiais. Não, o decreto ele dizia que as pessoas iriam perder suas vidas. Esse era o decreto daquele rei. E naquela época, prefeitos, governadores, juízes ou qualquer tipo de autoridades, qualquer função que tivesse ali naquele reino, eram todas, entre aspas, constituídas pelo rei. O rei era quem nomeava. E ali naquele reino existiam três jovens que foram nomeados pelo rei como responsáveis pelas finanças do reino, daquele reino. E no dia da cerimônia estavam tudo preparado, e o decreto dizia que quando os instrumentos fossem tocados, todos deveriam, como eu já falei, se curvar, se ajoelhar perante aquela estátua. E chegou o dia da cerimônia. E agora toca-se todos os tipos de instrumentos que ali se encontravam. E todos agora começaram a se ajoelhar perante aquela estátua. E minutos depois, praticamente todos ali ajoelhados, porque quando se olhou, haviam três pessoas que não haviam se ajoelhado. E era justamente aqueles três jovens que foram constituídos responsáveis pelos negócios daquele reino. Aquele jovem havia ganho aquele emprego dado por aquele rei, mas eles não se ajoelharam perante o toque das trombetas, dos pífaros, das flautas, não se ajoelharam diante daquela estátua. E imediatamente alguém correu até o rei para informar o rei, para fazer o rei lembrar do seu decreto. E agora aquela pessoa chega para o rei e diz: Rei, há três pessoas que não se ajoelharam, e segundo o teu decreto, essas pessoas serão condenados à morte, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei imediatamente mandou trazer até sua presença aquelas três pessoas. E um ponto, quando aquela pessoa levou essa notícia ao rei, imediatamente disse: foram aqueles que tu constituísse responsáveis pelos negócios do teu reino.
Já fez lembrar o rei que eram pessoas de confiança do rei. E o rei mandou trazer até a sua presença. E ali diante da sua presença, mais uma vez, o rei fez lembrar aqueles 3 jovens do seu decreto. Eles deveriam se ajoelhar diante da estátua após o toque dos instrumentos. Entre aspas, mais uma vez, o rei estava dando uma oportunidade àqueles jovens de se ajoelharem, de se prostrarem. E o rei leu novamente ali o decreto e mandou que se tocasse de novo os instrumentos. Mas antes que os instrumentos fossem tocados, aqueles jovens não pensaram 2 vezes, porque ele confiava num Deus vivo, num Deus de misericórdia, num Deus que faz promessas e cumpre. E ele fez lembrar ao rei. Olha só o que eles disseram ao rei. Venha comigo, abra aí suas Bíblias e vamos conferir porque essa história está na Bíblia. É a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e a estátua de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 19. A partir do verso 16. E diz assim: E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Verso 18 eles dizem: Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Em outras palavras, Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei: Não nos prostraremos diante da tua estátua. E se nosso Deus nos livrar, ele continuará sendo nosso Deus. E se não nos livrar, permanecerá sendo o nosso Deus, porque Deus é Deus. Fica sabendo tu, ó rei Nabucodonosor. E a história diz, como lemos, o rei se irou e mandou lançar naquela fornalha aqueles 3 jovens. Mas olha só o que aconteceu, né? A fé daqueles jovens. Olha só o que aconteceu. Verso 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo de Deus, o Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém? Deus faz assim. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos,
que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Amém? Portanto, faça um decreto. Olha, o rei muda agora o decreto. Faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em emulturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E no verso 30 ele finaliza: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Na verdade, quem fez prosperar foi Deus, porque quem faz a promessa é fiel, é Deus, né? Mas eles prosperaram, eles foram livrados da fornalha de fogo, simplesmente porque acreditou no Deus vivo, no Deus de milagre, no Deus de bênção. E eu pergunto a você, você tem confiado nesse Deus? Quantas vezes você não foi ameaçado a ser lançado nas fornalhas da vida e você preferiu pela sua fé servir a Deus, e Deus se livrou dessa fornalha? Muitas vezes, não é verdade? Então eu te peço, continue com a sua fé acesa, confiando nesse Deus de misericórdia, nesse Deus de bênção, nesse Deus de poder, porque assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, e muitas vezes já livrou você das fornalhas da vida, por não negar sua fé, Ele continuará te livrando, Ele continuará te abençoando. Quantas vezes a gente teve que tomar decisões difíceis, mas não esmorecemos, preferimos obedecer a Deus, porque a palavra de Deus diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi essa verdade que libertou aqueles 3 jovens condenados à morte. Essa mesma verdade que está aqui na palavra de Deus é que tem nos libertado dia a dia das fornalhas da vida, dos castigos dos reis, dos castigos dos poderosos. Deus quer continuar te livrando. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo, gosto sempre de repetir esse Salmo, Salmo 37, verso 5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos estar firmes na fé, na palavra de Deus, porque Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas. Seja um Sadraque, seja um Mesaque ou um Abednego, não esmoreça. Mesmo que você tenha que perder coisas materiais, mesmo que você tenha que perder cargos, posições, status, você pode até perder, mas Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar. Que Deus te abençoe. Fica agora com um louvor belíssimo, Deus é Deus, do cantor Delino Massal, interpretado por mim. E que Deus te abençoe. E em seguida faremos uma oração para finalizar a nossa conversa, a nossa mensagem. Amém. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, né? Amém. Deus é Deus. Não esqueça disso. Deus é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a saúde vier, Ele é Deus. Se a prosperidade vier, Ele é Deus. Se os tempos difíceis vier, Ele continua sendo Deus. Não esqueça disso. Eu convido você agora a curvar sua fronte, suas cabeças, e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta mensagem, Senhor. Que o Espírito Santo continue tocando os nossos corações, que possamos sempre colocar nossa fé em Ti, ó Deus, nossa confiança em Ti. Não importa as circunstâncias, ó Deus, não importa o que venhamos ter que enfrentar ou o que venhamos perder nesta vida, que não venhamos perder a nossa fé em Ti, ó Deus. Nos abençoa cada filho Teu, que neste momento, cada filha que neste momento está ouvindo a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E não esqueça, vai lá no meu canal, PG Pablo Geran. Se inscreva lá, deixa lá o teu like. Copie esse link, encaminha para os teus amigos, teus vizinhos. Quem sabe ele está precisando ouvir a palavra de Deus. E como eu tenho dito, a palavra de Deus vai e não volta vazia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.